Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira do crime, entre aspas, a mais um Café com Penal. Já vamos lá, doutor Kel, doutora Larissa, doutora Amanda, para o 19º episódio dessa resenha nossa, desse podcast nosso gostoso de todas as manhãs. Áudio ok, vídeo ok. Galerinha também aqui do YouTube começando. Quem quiser, a gente pode migrar lá pro YouTube, que consegue assistir tranquilo, ficar com o celular aí desimpedido. Minha queridíssima colega de trabalho, grande amiga, doutora Ana Beatriz, advogado Henrique Souza, Amanda, Arivaldo, Rafael e outros tantos aí que vem chegando. Por favor, pode compartilhar, pode curtir, manda pra avó, pro tio, pra tia, pra gente aí conseguir fazer uma resenha de muita qualidade hoje. Repetindo, mais uma vez, tanto lá pelo YouTube, plataforma online, tudo ok, Cláudio, grande abraço, quanto aqui também pelo o nosso Instagram. Vamos nessa? Queridos, aperta o play aí, a nossa quarta-feira vai começar com conteúdo de extrema qualidade. Convoco vocês para tomarem aí o café comigo, ganhei aqui um copo personalizado, Act Ápice, muito legal o evento que eu participei essa semana, um bom café para vocês, sejam muito bem-vindos. Queridos amados amigos, eu sempre começo a live explicando mais ou menos aquilo que a gente vai tratar, até para você do outro lado entender se quer assistir, se quer compartilhar com a gente esse momento. Sempre a gente divide em 2 blocos esse Café com Penal, que foi uma ideia, já um projeto idealizado já há algum tempo, para que a gente possa discutir aqui de maneira didática, simples, objetiva e interessante, né? Tornando a sua quarta-feira muito mais informativa, você indo para o trabalho, ou já no trabalho, assistindo uma aula, treinando, às vezes na academia, o povo manda foto treinando e ouvindo o Café com Penal, muito bacana, em qualquer lugar, qualquer hora, você pode assistir também pelo YouTube. A ideia é 2 quadros. Primeiro quadro, já tradicional, os nossos fatos da semana, em que a gente vai discutir tudo aquilo que tem relação com o direito penal, que infelizmente acontece diuturnamente, e em seguida nós passamos para a análise de um tema técnico. Fazendo um resumo, anote aí da nossa pauta de hoje, tanto YouTube quanto Instagram. Bom dia a todos aqui, vou acompanhando a chegada de todos. Hoje o Café com Penal é duplo, tá? Meu querido Anderson me convidou também aí à noite para fazer o Anderson Convida, estarei presente. Quiser mandar aí depois, Anderson, o seu Instagram. Mas a ideia hoje é discutir 2 fatos, um fato e um tema técnico. Primeiro fato, já antecipando, é o malfadado fato que foi noticiado aí na última semana, no dia 11, em que o médico foi preso em flagrante. Um médico foi preso em flagrante, acusado de estupro de vulnerável, por abusar, entre aspas, sexualmente de uma paciente, enquanto ela estava dopada. Falaremos disso agora. E em seguida falarei um pouquinho com vocês algumas ideias breves, importantes, práticas, para isso que serve o nosso quadro, para isso que serve o nosso Café com Penal, sobre um instituto tão importante para o advogado que é o habeas corpus. Então segura um pouquinho aí, começamos com o nosso quadro Fatos da Semana. Queridos, quase todas as quartas-feiras aqui a gente começa, faz essa resenha gostosa, informativa, divertida, didática, na verdade. Sempre estou aqui com um sorriso no rosto, mesmo tratando de fatos os mais diversos, porque esse é o meu papel, passar conhecimento relevante de forma didática para você. Mas claro, não posso deixar de fazer um desabafo enquanto cidadão, enquanto homem presente na sociedade, que realmente está sendo muito difícil ser mulher. Recebi muitas mensagens ao longo da semana. Nossa sociedade machista, esse machismo que é estrutural, um desabafo enquanto cidadão, não enquanto professor. De mulheres que não podem, ou meninas que não podem sequer abortar, porque a sociedade pega pesado com ela, tem um preconceito com o ato abortivo, mesmo previsto em lei, fato que nós vimos tem 3 semanas. Na semana seguinte, uma atriz, uma mulher, foi massacrada nas redes sociais, pois ela não abortou, muito embora diga tenha sofrido um crime sexual, colocou o filho para adoção, também foi massacrada nas mídias, inclusive por mulheres. E essa semana mais um fato, não vou dizer inusitado, porque infelizmente já é esperado, diante desse machismo estrutural, que foi esse fato monstruoso, análise enquanto cidadão ainda, que vitimou uma mulher que estava completamente vulnerável, numa mesa de cirurgia, fazendo um procedimento de cesárea, salvo engano, e que o médico, não preocupado com a sua condição de vulnerabilidade, quis apenas satisfazer a sua libido, a sua lascívia, doentia, bem verdade, e acabou praticando atos libidinosos com ela enquanto ela estava dopada, adormecida, entre aspas. Então
Então, de antemão, faço aqui esse desabafo. É um dever de todos nós. É o meu lugar de fala, sim, mesmo sendo homem. De repudiar, enquanto cidadão, enquanto professor, tal tipo de conduta. De entender o quão é difícil realmente hoje, nos dias de hoje, ser mulher nesse país tão preconceituoso, tão machista. Claro que isso não pode ficar apenas num discurso, fazendo a introdução. Tem que partir de todos nós uma mudança, educando os nossos filhos, denunciando, inclusive, eventuais amigos que praticam esse tipo de arbitrariedade, de abusividade. Mas fica aí de antemão já o meu registro, a minha solidariedade para com todas vocês, todas as vítimas, porque de fato vivenciamos tempos muito sombrios. Entrando um pouco na análise técnica, que é o meu papel, e aí eu vou me despir do papel de cidadão, vou fazer uma análise jurídica. Você pode não gostar da minha análise jurídica, mas a minha análise com base técnica. Primeira coisa é entender um pouco o caso, que eu acho que a grande maioria de vocês, com certeza, já sim teve conhecimento desse malfadado fato. Repito, fica o meu repúdio enquanto homem. É meu dever, é meu local de fala também, me posicionar de maneira veemente contra esse tipo de fato. Não só posicionar, como educar as nossas crianças, nossos filhos e principalmente denunciar terceiros, mesmo amigos, entre aspas. Queridos, breve resumo do fato ocorrido, noticiado aí em todas as mídias televisivas, redes sociais. No último dia 11, segunda-feira, na madrugada de segunda-feira, um médico anestesista, ele foi preso em flagrante delito, doutor não, Guilherme Quintela, acusado de ter praticado um delito de estupro de vulnerável. Grossíssimo modo, breve modo, que foi que ocorreu, que foi noticiado. Claro, sempre com a responsabilidade técnica. Estou aqui traduzindo aquilo que foi noticiado. Amanhã ou depois, em eventual investigação, podem surgir fatos novos, muito embora acho difícil nesse caso específico. Queridos, esse médico anestesista estava trabalhando, entre muitas aspas, em um procedimento, praticando um procedimento de cesárea nessa gestante, nessa parturiente, nessa vítima. Utilizou substâncias para dopá-la e, aproveitando-se que ela estava dopada, mesmo com diversas pessoas na sala, ele deu um jeito de esconder-se e, ao que parece, introduzir o seu órgão sexual na boca dessa mulher parturiente dopada. Ao que parece, ele fez isso durante alguns minutos, alguns momentos. O vídeo realmente é muito pesado, eu não consegui nem completar o vídeo. Mas foi noticiado e eu li que após o ato, talvez após ter inclusive ejaculado, ele limpou com um guardanapo que foi apreendido para fazer perícia. E esse foi o malfadado fato ocorrido. O cidadão se aproveita, entre aspas, de uma paciente dopada, vulnerável, sem capacidade de consentir, defender-se, e pratica um ato não só doentio, mas criminoso, de introduzir seu órgão sexual na boca dessa paciente. Do ponto de vista jurídico penal, queria trazer algumas considerações. Feito esse introito, essa digressão breve, primeira pergunta que muita gente me fez, é para isso que serve o nosso quadro, tá, gente? A despeito da gravidade do crime, a minha análise é enquanto professor de direito penal. Muita gente me perguntou, mandou direct, e esse foi o objetivo de fazer esse quadro, é esse. Que às vezes não tinha como responder todo mundo, ficavam perguntas em vão, a gente faz uma vez por semana e responde todos esses fatos sociais. Primeira pergunta, quem estiver anotando do ponto de vista mais didático, é: professor, qual é o crime? Eu vi que foi noticiado estupro, eu vi que foi noticiado estupro de vulnerável. Do ponto de vista formal, qual foi o delito praticado por esse indivíduo? Quem me ajuda aí, gente, por favor? Cafezinho maravilhoso. Queridos, muito simples, isso aqui para mim é indubitável. A prática do crime é de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do Código Penal, remodelado pela Lei 12.015 de 2009. Então, primeira pergunta, qual o crime? Estupro de vulnerável. 217-A. Venha comigo. Grande Chalube, grande abraço, queridão. Vamos entender um pouquinho um contexto para não ser uma resposta direta, professor. Queridos, quando eu falo em crimes sexuais, na sociedade machista, estrutural, etc, 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 Amanda, Alice, a gente precisa entender que os crimes sexuais foram objetos de diversas alterações legislativas ao longo dos últimos anos. E não tinha como ser diferente. Se eu abro o Código Penal de 40, que perdurou nesse ponto, grande Carol, abraço, queridona, até 2006,
Eu abria o Código Penal e doía. Os crimes sexuais tão graves como estupro, um antigo atentado violento ao pudor, eles eram tipificados, criminalizados como crimes contra os costumes. Quem é mais antigo aí, como eu, vai lembrar. Crimes contra os costumes. Se doía, Carolzinha. Porque quando eu digo que um crime é hediondo, odioso como estupro é contra o costume, eu estou, a princípio, minimizando a gravidade do delito. Isso é muito grave. Porque quando eu coloco a disposição do artigo, ela me diz muito. Quando eu coloco o homicídio no rol de crimes contra a vida, eu estou dando o recado que quem mata ofende o bem jurídico vida. Quando eu, legislador, colocava o estupro no rol de crime contra o costume, eu dava a entender que era algo pequeno, de menor importância, que atingia apenas um costume. E claro que atinge a zorra do costume. Qualquer crime atinge o costume. Um crime de estupro atinge muito mais do que isso. Atinge a própria dignidade sexual, a dignidade do ser humano. Então, só fazendo um adendo, isso em 2006, 2009, a Lei 12.015 de 2009, ela alterou o bem jurídico tutelado para, a princípio, claro, simbolicamente, punir com mais rigor crimes que merecem uma maior repressão. Alterou o costume e hoje tem lá título 6 do Código Penal, parte especial. Está bem expresso. Dos crimes contra a dignidade sexual. Olha que nomenclatura que é muito mais robusta, muito mais simbólica. Quem pratica um crime sexual hoje, a princípio, atinge não só um costume, mas principalmente a dignidade da pessoa humana. Atinge a sua dignidade sexual. Então tivemos um rompimento de paradigma em 2009. Para romper com a sociedade hipócrita e conservadora de 40. Porque se eu pensar em 1940, gente, para 2022, muita coisa mudou. Mas não tenham dúvidas que o que mais foi alterado ao longo desses anos foi a sexualidade. A sexualidade em 40, ela era um tabu. Ninguém discutia sexo. Mulher sequer tinha prazer sexual, direito a prazer sexual. Hoje o sexo, inclusive, às vezes é banalizado. Então havia um descompasso legislativo entre o que a sociedade de 40 entendia por inadequado e o que a gente hoje entende por inadequado. Esse introito é para entender que crime sexual é grave. Crime sexual ofende a própria dignidade. Além de alterar o bem jurídico, a nomenclatura do título 6, essa mesma lei 12.015 de 2009, ela de maneira interessante acresceu ao Código Penal o hoje famoso, infelizmente famoso, artigo 217A, muita gente aí acertou, Alisson, Anderson, que é o crime de estupro de vulnerável. Que é o crime que se aplica indubitavelmente ao caso do cidadão, como diz Cristiano Lázaro, anestesista. Queridos, por que é estupro de vulnerável? Por que não é estupro? Por que não é violação sexual mediante fraude? Por que não seria assédio sexual? Vamos devagar? Primeiro, o caso, de maneira muito clara para mim, se enquadra na questão da vulnerabilidade. O artigo 217A criou o estupro de vulnerável e disse que são vulneráveis 3 classes de pessoas. Venha comigo introduzindo o assunto. São vulneráveis os menores de 14 anos, critério etário, caput do artigo 217A. Só que muito se engana quem pensa que a vulnerabilidade é apenas por critério etário. O menor de 14 anos é sim vulnerável, mas temos outras classes de pessoas, por assim dizer, outras classes, que também podem se enquadrar no conceito de vulnerabilidade, de modo a atrair a aplicação do artigo 217A. Quem me ajuda, venha comigo. Ainda no artigo 217A, no seu parágrafo número 1, considera-se também vulnerável, gente, olha para mim, concentra, venha. Considera-se também vulnerável aqueles que, em razão de uma enfermidade, não têm o necessário discernimento para a prática do ato. Pode ser uma patologia mental, por exemplo, não é o caso. Mas olha a parte final do artigo 217, parágrafo 1º. Também é considerado vulnerável, são considerados vulneráveis aqueles que por qualquer outra causa não podem oferecer resistência. Pergunta importante. Mesmo que transitoriamente, como no caso. Então, se utiliza de uma substância como um Boa Noite Cinderela,
para praticar um ato sexual, isso não é estupro. Isso se especializa e passa a se tratar do crime de estupro de vulnerável. Tranquilo até aí? Então, tendo em vista que a cidadã, ela estava dopada, plenamente dopada, sem qualquer capacidade de discernimento, de resistência, de oferecer uma resistência, de dizer não ao ato libidinoso, o crime, de maneira muito clara, para mim, é o de estupro de vulnerável, porque ela se amolda perfeitamente na figura de vulnerabilidade. E aí já antecipo, gente, que também desde 2009, o estupro é um crime um pouco mais amplo. Não precisa de penetração para ser crime de estupro. Não precisa o que a doutrina chama tecnicamente de conjunção carnal, de cópula vagínica. Basta a prática de um ato libidinoso. É também estupro praticar um ato sexual, uma conjunção carnal. Mas é também estupro, e no caso estupro de vulnerável, prática, por exemplo, de sexo oral, como foi o caso, se é que eu posso chamar de sexo oral, de sexo anal, manual, por assim dizer. Então, respondendo a primeira pergunta, talvez a mais importante, você do outro lado, ó, me dá o feedback, tá me ouvindo, me vendo, concorda, discorda, tamo junto. Aqui eu não sou dono da verdade, não tem argumento de autoridade aqui não, é apenas a minha concepção de alguém que analisou brevemente o caso. Então, para quem está chegando agora, bem-vindo, compartilha aí a gente com o vovó, com o titio, com titia, porque é conhecimento, informação de qualidade e de maneira didática, mesmo para quem não é da área jurídica. Eu recebo muitos feedbacks disso, acho que fica muito bacana. Eu tenho uma preocupação muito grande com didática, né, que meu aluno sabe, eu faço milhões de cursos de didática e a ideia é qualquer um entender direito penal. O direito tem que ser simples, tem que descer dos céus e aplicar na terra. Fechou? Massa, show de bola. Então, ó, vai clicando aqui, curtindo, joga no aviãozinho. O professor gosta de blogueiragem também, mesmo falando de assuntos sérios, ó. Vamos nessa. Então, primeira pergunta para quem chegou depois, foi só para descontrair, enquanto vocês tomam café. Estão tomando café por aí? Quero meu print, viu, velho? Ó, que coisa bonita. Muito obrigado aí, ó, Actiabs. Daqui a um dia eu tô patrocinado por esse povo, viu, gente? Queridíssimos, para mim, pergunta número 1, ponto número 1, crime de estupro de vulnerável. Obrigado, gente. Previsto no artigo 217A. Valmir, vou chegar lá daqui a pouquinho. Estamos ainda na primeira pergunta, que essa é mais complexa. Se é crime, qual crime 217A? Fechou? Não é assédio sexual, que tem uma outra relação completamente diferente. 217A, parágrafo 1º. Seguimos? Segunda pergunta, tratando do caso ainda bem importante. Professor, eu li e vi também o vídeo que ele foi preso em flagrante. Grande Leide, saudade, minha querida. Ó o print. Que ele foi preso em flagrante delito. Pergunta número 2. Houve flagrante, professor? Pelo amor de Deus, me ajude. Eu aprendi que flagrante é aquilo que está acontecendo. Cuidado. Queridos, claro que eu vou traduzir aqui a resposta. Grande brasileiro, beijo, queridão. Vou trabalhar aqui com a resposta diante das informações que me foram passadas. Primeira coisa é quebrar essa ideia de limitação temporal de flagrante. O flagrante, no Brasil, ele é, vamos assim dizer, alargado. Como é que aconteceu o flagrante? As enfermeiras colocaram um celular, desconfiaram, né, bom que se diga, da conduta do indivíduo, que segundo ela, segundo foi noticiado, colocava uma quantidade muito grande da substância para dopar as gestantes, que ficavam completamente grogues, por assim dizer. Desconfiaram, colocaram lá, depois do ato, foram perceber, ligaram para a polícia que foi lá, em tese de imediato. Primeira coisa, para entender flagrante, puxando um pouquinho o processo penal, nós temos o artigo 302 do CPP, que, vamos assim dizer, ele alarga o conceito popular, tradicional de flagrante. Temos várias modalidades de flagrante, só uma noção breve. Flagrante próprio, impróprio, presumido. Lembra disso? Preparado, se discute, esperado, é válido. 302 do Código Penal. Isso só para dizer que, se verdadeiras as notícias, a gente tem que analisar a realidade. Se a autoridade policial de imediato se encaminhou ao local para efetuar a prisão em flagrante, ele pode sim ser considerado em estado flagrancial. É flagrante tanto quando está acontecendo, quanto acabou de acontecer.
Então, respondendo a segunda pergunta, ao que parece, minha opinião, com o que foi noticiado, uma atuação de imediato, existia sim um estado flagrancial. Tranquilo? Não existe aquela historinha de 24 horas para o flagrante. Se tiver perseguição mais do que isso, pode ter flagrante. Mas parece que foi preso, obrigado, Lari, logo após o fato. Estaria aí dentro do contexto de flagrante, muito embora é uma norma aí que demanda uma interpretação do juiz. Mas se eu considerar, professor, que o flagrante foi ilegal, que tinha acontecido antes, não tinha nenhum indício, nenhum instrumento. Gente, cuidado, que a prática é um pouquinho diferente da teoria. Muito embora eu possa considerar o flagrante enquanto ilegal, isso é prática, nada impede que o juiz relaxe a prisão. Ó, você que está fazendo o AB, ou já fez o AB, prisão em flagrante, relaxa. Mas ao mesmo tempo que relaxa a prisão em flagrante, ele pode decretar a prisão preventiva. Então é meio que um migué. O juiz muitas vezes fala, foi legal, não é flagrante, mas fica aqui, pai, prisão preventiva, de acordo com o artigo 312. Tranquilo? Então, recapitulando. Primeira pergunta, primeira resposta. Qual o crime estupro de vulnerável? Segunda pergunta, houve flagrante, professor? Pelo que foi noticiado, para não ser leviano, parece que sim. Mesmo não sendo na hora, foi logo após, no mesmo contexto, existe um flagrante nesse caso. Se não fosse flagrante, a prisão seria ilegal, mas nada impediria, gente, Lígia, Lorena, Renan, galerinha, bem-vindos aí, nada impediria a decretação da prisão preventiva. Grande Andresa, nossa querida advogada, obrigado aí de novo pelo presente. Queridíssimos amados amigos, outra pergunta é bem pertinente no que diz respeito à prisão. E aí o ponto de vista é um pouco crítico. Muita gente me perguntou também, eu vi algumas discussões em redes sociais, Instagram, WhatsApp, questionando o modus operandi da autoridade policial ao proceder à prisão em flagrante de um crime tão gravoso como estupro de vulnerável, dada principalmente as peculiaridades. Muita gente falou que era um absurdo, que foi tratado com muita, vamos assim dizer, delicadeza, que se fosse um negro, um pobre da periferia, o tratamento seria diferente. Dois pontos aqui são importantes a gente entender, gente. Muito importantes mesmo. Primeiro é o seletivismo, a gente sabe muito bem que o seletivismo penal ele é uma realidade, ele é positivado, por exemplo, em crimes tributários. Grande Tati, um beijo, queridão. Só que na prática mesmo, isso a gente sabe que ocorre. Mas, gente, é o oposto que tem que acontecer. Eu não tenho que criticar a conduta em tese não ofensiva nesse particular. O que eu tenho, na verdade, que fazer, é aplicar isso para outros casos também. Devia ser a regra, gente. A prisão não precisa ser um ato de violência, tá? A prisão não precisa ser um ato de violência. Claro, temos as hipóteses da súmula vinculante 11, mas a princípio a gente sabe, sim, eu concordo com vocês, isso pode chocar porque a seletividade ela existe. Quando Zé da EMA, lá do não sei aonde, é preso, o tratamento às vezes é diferente. Mas a regra deveria ser essa. Inclusive o próprio uso de algema é questionado, gente. O próprio uso de algema, no caso, ele é questionado. Mas enfim, fica só um desabafo aqui com a questão do modus operandi da prisão. Outro ponto bem em mente aqui agora é o seguinte. Foi filmado o ato de prisão, gente. Precisa filmar? Professor, crime grave, esqueça. Fiz um adendo, repudio veementemente o tipo de ato, mas a minha análise aqui, meu compromisso com você é técnico. Queridos, aí é a opinião minha também. Se eu analisar a lei de abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade de 2009, 13869 de 2019, é possível a tipificação das autoridades no crime do artigo 28, gente. Para quem não sabe, perfeito, Petrônio. O artigo 28, ele criminaliza a conduta de divulgar esses procedimentos com intuito ou que possam ofender a honra do indivíduo. Claro, estou falando formalmente de uma tipificação. Não havia necessidade de divulgação. Aí tem que se provar que foi a autoridade mesmo que divulgou. Não sei se foi verdade. Se vazou, são outros 500. Mas ali, por exemplo, não era para ser divulgado. Até pelo próprio segredo, sigilo que envolve os crimes sexuais. Então, respondendo a mais uma pergunta.
A conduta de ter filmado, perfeito, Petrônio, mas ter divulgado, se houve uma divulgação intencional da autoridade, isso pode, porque demanda produção probatória, dolo, enfim, pode configurar um crime da lei de abuso de autoridade, do artigo 28, vou até falar dela aí amanhã no curso da Polícia Civil, salvo engano, lá da Múltipla. Vamos nessa? Queridos, outra pergunta importante. Eu gosto de responder perguntas para tornar o direito didático prático objetivo. Muita gente questionou também, Tati, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Bora compartilhando aí. Muita gente perguntou da responsabilização. Foi vazamento? Foi? Maravilha, obrigado, Tarcísio. Se foi um vazamento aí, quem vazou que pode ser responsabilizado por vazar conteúdo sigiloso, tem crimes ainda no nosso Código Penal. Show de bola. Queridíssimos amados amigos, para mim, muita gente questionou eventual responsabilização das enfermeiras, vou falar disso, Júlio, daqui a pouco, das enfermeiras e também do hospital em sentido amplo. Respondendo a galerinha aqui do YouTube que eu tinha abandonado, ó, nesse caso o juiz não estaria decretando de ofício? Claro, Júlio, tem que ter, ó, requisição, requerimento do MP, mas teve, tá? Tem que ter requerimento do MP, sem requerimento não pode de ofício. Pode simplesmente converter, não. Show de bola, entendeu? Essa é a sua pergunta agora. Queridíssimos amados amigos, para mim, qual foi a ideia aqui? As enfermeiras, elas podem ser responsabilizadas criminalmente? Grande Saporito, beijo, meu queridão. Queridos, ao que parece não, né, gente? Se o que foi noticiado é verdade, que elas desconfiavam de uma atitude do cidadão, se é que eu posso chamar de cidadão, mas eu posso chamar de cidadão, tem os direitos deles respeitados, elas não sabiam da existência de um delito e por isso não denunciaram. Não me parece plausível qualquer responsabilização criminal das enfermeiras. Vamos discutir a validade da prova ainda. Segundo, e o hospital, professor, não responde não? Que zorra é essa? Eu, mulher vulnerável, vou fazer uma cesárea e saio abusada sexualmente? Claro que tem, gente, responsabilização, mas cuidado, ó. Confunde não. Pode ser em âmbito civil. Pode ter uma indenização e deve ter uma robusta indenização. Mas não em âmbito criminal. Estou falando aqui de uma pessoa jurídica, né, velho? Que a princípio e até discutível tem responsabilização tão somente em âmbito de, lembrou? Crimes ambientais. Então não cabe qualquer tipo de responsabilidade penal, repito, para o hospital, sequer para o seu diretor. Pelo menos o que foi narrado. Não se fala no direito penal, pelo menos não deveria se falar, Saporito, em responsabilidade objetiva. Não é porque o sujeito ostenta um cargo de diretor, seja qual for, que ele vai responder por atos praticados dentro do seu estabelecimento. Do ponto de vista criminal. Eu teria que provar o dolo dele, porque sequer existe a conotação do crime culposo. Tranquilo? Recapitulando, prometo não me alongar, já me alongando, né? Estamos tratando aqui primeiro dos fatos da semana, do malfadado delito ocorrido, ou aparentemente ocorrido, no último dia 11, em que o médico é acusado de um crime de estupro de vulnerável após ter dopado a vítima e inserido seu órgão sexual na boca e depois ainda limpado, provavelmente, talvez, depois, após ter ejaculado. Fiz um desabafo enquanto cidadão, também repudio veementemente, mas enquanto professor, a minha missão é outra. Respondi a primeira pergunta. Para quem chegou depois, a gente recapitulando, galerinha do YouTube, tô te vendo, viu? Primeiro, que crime é? Para mim, sem dúvida, estupro de vulnerável. A cidadã estava em estado de vulnerabilidade, mesmo transitória, não importa. Não tinha capacidade de oferecer resistência, de dizer não. Segundo, houve flagrante, discutimos aqui, depende da produção probatória. Se foi noticiado o que é verdade, que foi logo em seguida, poderia sim ter um estado de flagrância. Enfermeira pode ser responsabilizada com o que foi noticiado, eu entendo que não, tanto com o hospital, do ponto de vista criminal, não tem responsabilidade. Queridos amados amigos, mas o ponto crucial, e confesso aqui que tem vários posicionamentos interessantes, tive o cuidado de ler posicionamentos para não dizer que é o meu posicionamento, é com relação à validade dessa prova. Gente, esse é sem dúvida o ponto crucial. Isso com certeza, como diz meu querido Roberto Davi, certeza absoluta, como se existisse certeza não absoluta,
é com relação à validade dessa prova. E aí, aproveito um beijo para todo mundo. O Joca tá por aí. Meu querido Iabe, Andresa, Ellen, Peu, beijo, queridão. Beijo a todos que estão aí, também a galerinha do YouTube aí, bastante gente, fico feliz com a audiência de vocês. Queridíssimos, a prova é lista, professor? Eu posso botar as horas de um celular e gravar o que eu quiser? Vou fazer uma análise técnica e breve, em razão aqui, claro, do nosso tempo. Existem posicionamentos distintos aqui, meus queridos. Por exemplo, posicionamento do professor Milhomem é um posicionamento que ele entende que seria, vou falar disso, Tarcísio, perfeito, que seria, a princípio, uma prova ilícita. Como assim, professor, uma prova ilícita? Por que, professor, uma prova ilícita? Porque não havia a autorização para a filmagem e, a princípio, ofenderia a intimidade, a privacidade. Confesso que eu não concordo. Eu vi também, Peu. Eu confesso que eu não concordo com esse posicionamento, mas é um posicionamento que vai ser discutido em âmbito dos tribunais. Porque, fazendo um adendo, eu tenho institutos diferentes, eu tenho proteção à intimidade e à privacidade. Eu tenho a Lei 9296 de 96, que trata um pouco da interceptação telefônica, por assim dizer, do sigilo da proteção dos dados. E ela tem 3 institutos, gente. Bem difícil, tá, gente? Tô dando uma opinião, fiquem tranquilos, dos outros até. Eu tenho o instituto da interceptação. O que é interceptação, professor? É quando um terceiro grava a zorra sem anuência, o caso. Eu tenho o caso da gravação, que é quando um interlocutor grava, isso é válido. Então muita gente pergunta, professor, o cara me ligou e eu gravei, pode? Tá falando com você? E eu tenho o caso da escuta, que é quando um terceiro grava com a anuência de um interlocutor. Vou repetir. Gravação, uma parte presente ou participante do diálogo grava. Interceptação, terceiro sem anuência grava. Escuta, terceiro grava com a anuência de um dos participantes. O caso, ao que parece, seria, entre aspas, uma interceptação, se é que é uma interceptação. E a Lei 9296 diz que exige autorização judicial. Ponto. Bora quebrar isso um pouquinho. Esse é o posicionamento da defesa. Meu papel é fazer o contraditório, fazer o diálogo. Particularmente, aí a opinião. E não é por causa da gravidade do crime, tá, gente? A análise aqui é objetiva. Não me parece que é ilícita a prova. Me parece que a prova é lícita. Tendo em vista que se tratava de um local acessível a terceiros. Não é o consultório dele em uma consulta que ali tem uma imunidade, tem uma proteção, por assim dizer. Se tratava de uma mesa de cirurgia de um hospital, parece que público, inclusive, presentes diversos atores, outros... Choca bastante a imagem. O indivíduo chegar ao ponto de fazer aquilo com tantas pessoas presentes, inclusive, imagino que isso não faz sozinho. Mas isso é só uma conjectura enquanto cidadão, não enquanto técnico. Voltando! Então me parece que não há nenhum problema. Não há ofensa aqui à privacidade, seja por tratar-se de um estado de flagrante. Eu vi, Tarcísio, muita gente falando também que seria uma legítima defesa de terceiro. Eu concordo que eu não compreendi muito bem esse posicionamento, não, porque, em tese, a prova ilícita é só para beneficiar o réu. Mas, de qualquer forma, ao que parece, repito, não traduzindo questões de gravidade. Houve uma gravação acessória de um terceiro, de um ambiente acessível a diversas pessoas. Isso, a princípio, poderia dar margem a uma prova lícita. Mas fica aqui o adendo, inclusive o alerta, tá, gente, que é possível que a interpretação dos tribunais seja diversa. No direito, eu esqueço, mais uma vez aqui, a gravidade do fato. A gravidade do fato não legitima uma quebra de regras. Forma não é frescura, forma é garantia. E quando eu quebro em um momento achando que é justo, eu posso quebrar em outro que não é justo. Então, forma tem que ser respeitada. Mas, a princípio, vislumbrei 2 posicionamentos. Dei um posicionamento do professor Flávio Milhomem, que entende, a princípio, que pode ser declarado ilícita. Tem fundamento, tá, gente? E o posicionamento de outros professores. O professor Alexandre Zamboni, por exemplo, se posicionou nesse sentido, que a prova seria lícita pelo estado flagrancial. Ou, para mim, o argumento mais sólido não é esse. O argumento mais sólido, para mim, é a ideia justamente da ausência de um sigilo ali naquele ambiente, que é um ambiente acessível a terceiros, inclusive enfermeiras, médicos, enfim. Conclusão, para não muito me alongar nos fatos da semana. Tudo ok, galera do YouTube? Ó, creio que a prova seja ilícita, mas a pressão é... Isso que ele defendeu, viu, Cláudio Milhomem?
Ele entendeu como ilícita, mas sabe que na prática isso vai ser difícil se tiver uma pressão popular como está existindo. Nem sempre esses julgamentos são técnicos. Queridos, fechando o primeiro quadro, ainda tem mais um pouquinho, ó, velho, dos fatos da semana. Agradeço a todos aí mais uma vez, ó. Aquela blogueiragem, aquele cafezinho bacana. Pausa para fazer o merchandise aí, ó. Em tempos tão difíceis, a gente precisa de café. Fé e café. Camisa aí da minha patrocinadora, que moral da Zorra. VistoSense, @VistoSense quem quiser. 20% de desconto com o cupom do professor Caio, CR20. Camisas bem bacanas, jurídicas e não jurídicas. Eu adoro essa aqui. Quem sabe todo dia vem café, a gente precisa bastante de fé. VistoSense acabou de entrar aí fazendo a propaganda, né, gente? Tô ganhando nada não, viu? Ganhei a camisa. Queridos, pra mim, concentra e vai. Podem seguir, @VistoSense e várias estampas bacanas. Concluindo, qual a minha ideia? Exatamente, Oliveira. O fato de ser ilícito não impede, a princípio, o grande Peu, não impede, a grande Bia tá aí também, né? Não impede a existência de outras provas. Perfeito, eu chegar nesse ponto agora. Provas testemunhais, fizeram a apreensão aí da questão da toalha, enfim. Fechou? Pra gente fazer o panorama geral. Fiz um apanhado do caso a princípio, ó, o VistoSense me dando moral. Fiz um apanhado do caso, dei meu desabafo enquanto cidadão, fiz uma análise enquanto professor. Ponto 1, crime, sim. Caio entende que sim, falando por mim. 217A, indubitavelmente. 2, flagrante, ao que parece sim. Enfermeira responsabilizada, não. Hospital responsabilizado, não. Criminalmente, não. Civilmente, o hospital, com certeza, vai ser processado e merece sim uma indenização robusta, inclusive, dada a gravidade prática do fato concreto. Se a divulgação da prisão foi dolosa pelas autoridades, cabe crime de abuso de autoridade. Olha como é bacana, qual foi a ideia de fatos da semana. Porque eu não fico limitado a um tema, a gente falou de 1000 temas, falou de flagrante, falou de tudo. Discutimos a prisão, o uso de algemas, a validade da prova. Então a conclusão, mais uma vez, enquanto cidadão agora, é que vencemos tempos muito difíceis, sombrios, sempre vencemos. Mas os fatos hoje talvez sejam mais divulgados, mais noticiados. Muito difícil ser mulher nesse país, vi muitas manifestações, adiro a todas elas, mesmo sendo homem, sempre digo, é o meu local de fala, principalmente por ser homem. Cabe a todos nós, homens e mulheres, tentar mudar esse panorama. No último mês vimos casos absurdos de crianças que não podem abortar, de mulheres crianças vítimas de estupro, claro, de vulnerável. Mulheres que resolvem não abortar e colocar o filho para adoção, execradas. Mulheres que estão em uma mesa de cirurgia para parir, fazer uma cesárea, essa daqui nem ocorreu, mas que também são vitimizadas mesmo em uma mesa de audiência. Fatos que infelizmente têm uma similaridade pelo fato da vítima ser sempre mulher, sujeito ativo, sempre o homem. Para concluir, saindo desse discurso falacioso, por assim dizer, que não vale nada, a palavra sozinha não vale nada sem atitude, devemos sim combater enquanto cidadão, educar os nossos filhos, as nossas crianças e principalmente denunciar qualquer tipo de prática, inclusive perto da gente acontece, de amigos, supostos amigos. Então fica aí o desabafo do Caio enquanto professor. Queridos, só mais uns 10 minutinhos. Segundo tópico, por assim dizer, segunda parte da nossa live. Pô, parece que eu caí lá pelo YouTube, foi? Oh, que pena. Eu vou salvar aqui e vou colocar lá, viu, gente? Segundo tópico da nossa live diz o seguinte: habeas corpus. Eu já convoco todos vocês que estão aí. Amanhã à noite teremos uma aula top, uma masterclass só sobre habeas corpus, uma aula prática, de graça, viu, gente? De graça, gratuita. Aqui é conteúdo de qualidade, gratuito. A gente vai ensinar você desde o início. Eu sei, Alisson, caiu aqui, o computador travou, irmão. Desde o início, a gente vai salvar aqui e colocar lá. Desde o início, a gente vai estudar o habeas corpus, como fazer o endereçamento, os fatos, as nomenclaturas e as técnicas para desvendar o habeas corpus e ter na prática, sim, condições de fazer um habeas corpus de qualidade, de conteúdo e principalmente eficiente. Só para não ficar sem habeas corpus, algumas dicas são importantes. Primeiro, quando é que cabe habeas corpus, gente? Professor, essa é fácil, né, velho? Até eu que não estudo direito, eu sei. Sempre que existir uma ameaça ou uma ofensa à liberdade de locomoção.
é um instrumento muito importante. Vou fazer os prints ainda. É um instrumento muito importante, tem que ser com café. A princípio, ó, aqui, ó. Quem quiser se inscrever, Jefferson, só clicar no link da bio, não vai ser pelo Instagram, a gente vai ter, salvo engano, pelo Zoom ou por outro aplicativo. A gente vai fazer ao vivo, vocês vão participar. Vou disponibilizar, inclusive, um modelo para que vocês entendam habeas corpus. Basta clicar no link da bio aí, ó, e se cadastrar, se inscrever. Tem algumas vagas, porque o portal não suporta muita gente. Voltando para o habeas corpus. Primeiro, quais são as nomenclaturas que eu ouço, professor? 3 nomenclaturas são principais para a gente entender habeas corpus. Primeiro, nós temos o impetrante. Impetrante é quem impetra o habeas corpus, quem entra com o habeas corpus. Pode ser qualquer um, geralmente é um advogado. É até estranho o advogado que é de outra área fazer um habeas corpus, porque você vai começar qualificando você. É você, advogado, que é o impetrante do habeas corpus. É em seu nome que você defende a liberdade de outro. O indivíduo que tem a liberdade cerceada ou ameaçada é chamado de paciente. Então, impetrante é quem entra, pode ser qualquer pessoa, geralmente um advogado. Paciente é o sujeito que tem a sua liberdade privada ou ameaçada. E temos ainda uma terceira nomenclatura, uma terceira expressão, que é a autoridade coatora. A autoridade coatora é quem determinou a prisão ou está ameaçando a liberdade e eu quero bater no ato daquela pessoa. Então a autoridade coatora é aquela que eu estou questionando o ato, seja por ter decretado uma prisão ou alguma medida que pode levar à prisão. Então, ponto inicial, eu já sei para que serve, liberdade de locomoção, eu já sei os atores envolvidos. Terceiro ponto, as espécies. Bem didático, fazendo um panorama do que eu vou dizer para vocês amanhã, uma aula mais robusta, com material, com slide, tudo bonitinho. Eu tenho um habeas corpus tanto repressivo, quando a liberdade já foi privada, já houve uma decretação da prisão. Mas eu tenho também, a gente vai ensinar, um habeas corpus preventivo. Se o repressivo já foi decretada a prisão, o preventivo não foi ainda. É para que a prisão não seja decretada. Muito interessante para você, advogado, O habeas corpus, por exemplo, trancativo de ação penal. Para que a ação penal pare. Trancar o inquérito. Tem alguns artifícios, algumas técnicas para tentar o habeas corpus preventivo também. Vamos estudar também na aula a competência para julgar o habeas corpus. Isso é bem simples, bem fácil, mas muita gente erra. Eu sempre subo um pouquinho, tá, gente? Eu posso entrar com o habeas corpus em primeiro grau. Pera aí, professor, embolou minha cabeça? Não. Às vezes eu questiono o ato de um delegado de polícia. Se eu questiono o ato de um delegado, esse habeas corpus, a princípio, vai ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Se eu questiono o ato do juiz de primeiro grau, eu subo. Quem vai julgar habeas corpus, que é a regra, é o Tribunal de Justiça, é o Tribunal Regional Federal, se é da competência federal. Se eu questiono o ato do tribunal, eu vou subindo, STJ, enfim. Então a gente vai estudar didaticamente aqui também a competência. Resumindo, falei para que serve, qual é o objetivo. Falei, 2, quais as pessoas envolvidas, as nomenclaturas que são usuais, mas muita gente não conhece. As espécies, a competência. A gente vai discutir isso também, Ellen. Pulo do gato, algumas dicas práticas para a gente começar a nossa brincadeira. Primeira coisa que eu tenho que entender, isso choca muita gente que ouve, aqui é prática, ó. Primeira parte, teoria, agora é prático. Queridos, isso choca muita gente. Habeas corpus, gente, eu, Caio, quando estava na advocacia, hoje estou no tribunal, licenciado em advocacia, eu sempre utilizei o habeas corpus como última ratio. Como é, professor? Exatamente isso. O habeas corpus não é aquele instrumento que serve para tudo a qualquer hora, resolvedor de todos os males. Não! Se você pegar estatisticamente falando, o número de habeas corpus que é concedido é ínfimo, velho. Em qualquer tribunal, gente. Saiu essa semana, vou mostrar para vocês aqui, saiu essa semana uma estatística de deferimentos de concessões de ordens em habeas corpus. Vamos falar disso também, Petrônio. É baixíssimo o índice. Tem desembargador, tem ministro do STF que não concedeu nenhum esse ano. 0.
Então percebam que não é um instrumento tão eficaz. E aí eu já digo de antemão, é muito mais comum e prático discutir a soltura no juiz que decretou. Professor, mas ele decretou, ele vai soltar? Vai. Às vezes ele decreta, e exatamente, Fux foi 0%. Às vezes ele decreta e não tem os instrumentos que você vai trazer para ele. Vamos explicar. Grande do Mariano, meu Ragnarok. Beijo, irmão, saudade de você. Qualquer dia vamos marcar essa fisioterapia aí, viu? Queridos, geralmente você entra com a revogação da preventiva. Em sendo negada, você entra com habeas corpus diante de uma negativa de uma revogação de preventiva. Sendo bem grosso. Não é que eu preciso entrar primeiro grau. Não é isso. Mas que é mais técnico assim, eu tenho mais chance. Porque imagine vocês. Eu entro direto no tribunal. O tribunal denega o habeas corpus. Não tem um juiz no mundo que vai soltar o miséria. Aí já era, velho. Se ele está legitimado por decisão de desembargador, ele não vai soltar. Então, primeira coisa, grande Du, treinando e assistindo. É isso, para isso que serve o café com penal, para fazer essa resenha leve e divertida. Exatamente, não queime cartucho. Então, primeira dica, a gente vai estudar sobre isso na prática. Quem quiser, ó, clica na bio aí, entra no nosso grupo. Amanhã à noite, 21 horas, habeas corpus, desvendando habeas corpus, é gratuito, tá, gente? Queridos, outro ponto importante para dar celeridade, Petrônio falou em liminar. Primeira coisa que tem que entender é que o habeas corpus é um instrumento técnico e que demanda prova pré-constituída. Não sei nem o que é isso, professor, prova pré-constituída, velho. Quando eu falo em prova pré-constituída, não tem dilação probatória. Eu não posso depois juntar documentos e chamar testemunha. Tudo que eu aleguei tem que estar lá no meu habeas corpus. Então, primeira coisa, saiba instruir o seu habeas corpus. Dica prática. Faça a cópia integral do processo, velho. Não queira ficar tirando depoimentozinho, não. Isso é fraude. Ah, só vou botar a parte que é interessante. Fraude. Se alguém cometeu um crime ao seu cliente, não você, enquanto advogado, tem a responsabilidade perante os demais advogados, perante a sociedade. Ponto. Faça a cópia integral, sabe por quê? Que você dá celeridade. É uma dica importante. Você não vai precisar da instrução. Gente, olha que coisa que ninguém percebe. Petrônio falou aí há pouco. Professor, muita dúvida em liminar. Gente, liminar não tem nem previsão legal, tá? Habeas corpus, sede liminar é uma criação, importante. Mas se a estatística de concessão de habeas corpus já é baixa, de liminar é ínfima. Aí vem uma dica importante do ponto de vista prático, o pulo do gato, de quem já conhece isso há muito tempo. Não peça liminar, velho. Professor, como não, velho? Gente, só peça liminar se é uma coisa esdrúxula, velho. Se tá dentro do padrão, foi preso em flagrante, converteu em preventiva, não tem requisito, não peça liminar porque atrasa. Atrasa. Segundo ponto para dar celeridade. Professor, que contraproducente. Não, isso é técnica, velho. É minimizar dano. Quer acelerar? Acelere. Porque liminar não vai ser deferido. A não ser que tenha algo robusto, repito. Porque juiz nenhum, desembargador nenhum, vai dar liminar sem ouvir o juiz, porra. Só se for a coisa esdrúxula, que acontece, tá, gente? Eu, enquanto advogado, fiz alguns foram deferidos, mas é raro. Outro ponto importante para dar celeridade, porque demora. Peça para dispensar as informações da autoridade coatora. Porque quem entende o procedimento de habeas corpus é o seguinte, ó. Você impetrou habeas corpus, geralmente com pedido liminar. O juiz, o desembargador, ele decide sobre a liminar e manda intimar a autoridade coatora para apresentar informações, para dar a opinião dela, entre aspas. Isso demora, velho. Se você já juntou todo o processo, você pode pedir para dispensar a juntada dos informes e ganhar aí, ó, 1 mês de celeridade. Terceiro ponto importantíssimo, já para fechar. Seja técnico, seu habeas corpus. Não vá por mais do mesmo que não vai dar certo. Ah, ele é primário de bons antecedentes, papapá. Claro que isso é importante, mas não é tudo. Vou falar disso também, ó. Citação oral objetiva, sem tudo objetivo. Quando eu falo de liberdade, patrônio, tudo. Se eu quiser soltar, tem que ser curta a petição, tem que ser rápida a explanação. Se eu quiser demorar o processo, as coisas são mais longas. Isso é uma regra básica, que é quase que coringa. E por fim, você vai ter que rebater o que foi decidido pelo juiz, velho. Olha que coisa interessante, vou trazer para vocês essa informação na quinta. Enquanto advogado,
Eu fiz um habeas corpus que foi interessante, foi bacana. A cidadã foi presa, pra gente fechar, já tô me alongando demais. A cidadã foi presa em flagrante, aqui em Salvador, não sei se foi num shopping, passando moeda falsa. Artigo 289 do Código Penal, crime grave, 3 a 12 anos. Foi presa em flagrante, Justiça Federal, inclusive, conduzida, decretada a prisão preventiva. A gente vai aprender isso. A prisão preventiva tem que ser fundamentada. O pacote de crime deixa isso mais claro ainda. Mas olha que coisa interessante. O juiz, ao fundamentar a prisão, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, ó, pra mim. Ele disse que a cidadã tinha que ser presa porque ela tinha um alto potencial lesivo, sobretudo em tempos de Natal. Em que, falou expressamente isso, que no Natal a demanda de pessoas é maior, as lojas, funcionários não têm um tempo hábil para, tem mais, ó, muito geralmente genérico, isso nem foi, para conferir dinheiro, enfim, ela tinha um potencial ofensivo alto. Grande Adriele, galerinha, muito, muito bacana a participação de vocês, fiquei feliz. Gente, olha que coisa simples. Aí, tava discutindo com o pessoal, professor, isso aqui é um absurdo, como é que pode fazer um fundamento concreto? Que absurdo. Eu falei, ó, gente, calma, velho. Segura aí, ó. Pega uma cerveja, senta aí. Que dia é hoje? 26. Natal passou, querido. O fundamento caiu. Olha a teoria dos motivos determinantes do direito administrativo. Gente, se o juiz que decretou a prisão fundamentou a prisão dele porque existia um risco maior em razão dos festejos natalinos, se o Natal acabou, velho, acabou o fundamento da prisão. Foi esse o fundamento, ele não tinha outra saída, pô. Teve que revogar. Nesse caso, como era mais flagrante, aí eu entrei com os dois, tá? A gente vai explicar isso. Revogação de prisão, habeas corpus, ambos foram concedidos. Porque ele fundamentou, ou seja, não vem com pedido genérico não, o genérico não existe no direito penal. Não vá no Google pegar o modelo, você vai aplicar o modelo ao seu caso. Advocacia criminal, advocacia artesanal. É pegar os meandros, as peculiaridades de cada fato. Por que ele decretou a prisão? Ah, porque tem um risco a isso, você rebate. Ah, porque tem antecedente, você rebate. Tranquilo? Queridos, mais uma vez, me encaminhando aí para o final. Perdoe a galera aí do YouTube que caiu a live, deu um probleminha aqui no computador. Travou. Vou pegar essa, vou salvar lá, tá? Mas agradecer a participação de todos, casa cheia, mais uma quarta-feira, mais um café com penal aí, já tradicional na vida de vocês. Conversamos um pouquinho hoje, quem chegou depois vai ficar disponível lá no YouTube, sobre o caso do médico a princípio, e também discutimos também algumas nuances do habeas corpus. Aproveito para convocar para a blogueiragem, tem que fazer, me divulgar o trabalho, né, gente? Fazer a blogueiragem aí, ó, marca a gente no Insta, ganhei aqui, ó, da Act Apps, muito legal. Visto Sense também, ó, @Visto Sense, desconto para quem é aluno. Tem várias frases legais do fato típico, muito bacana mesmo. E essas quartas-feiras sempre muito prazerosas, tá? Quem quiser, mais uma vez, quem quiser com enfoque prático, tá, gente? Não é para concurso público. O enfoque prático da aula de quinta-feira à noite, gratuita, aberta, é sobre habeas corpus, aspectos práticos, desvendando o habeas corpus. Convidando aí mais uma vez, Anderson, semana tá cheia, né? À noite participarei de mais uma live pelo projeto Anderson Convida. Uma honra, meu querido Anderson, aluno lá da UXAL. Muito bacana esse projeto. A gente vai conversar bastante sobre as dificuldades da advocacia criminal. Uma live também aí, um aspecto técnico. Ó, quem quiser, clica lá, link na bio e participa do nosso grupo pra gente discutir um pouquinho nessa live. Beijo, galerinha! Nossa família aí só aumentando. Beijo, pose pro print, né? A camisa vem café. Olha que maravilha. Que blogueiragem. Beijo, gente. Tchau.